Joe Biden, nascido em 20 de novembro de 1942, foi de vendedor de carros usados ao segundo senador mais jovem da história americana e hoje se torna o presidente mais velho a ser eleito nos Estados Unidos. A vitória de Biden se consagra em uma trajetória política e pessoal, marcada pela persistência diante da adversidade. Vamos saber nesse vídeo qual foi a trajetória que Biden percorreu para chegar onde está, passando pela sua infância, toda a sua história acadêmica, carreira política e as polêmicas que o perseguem, fazendo um paralelo entre as principais diferenças de como será um provável governo Biden em relação ao de Donald Trump. Joe Biden nasceu em 1942 e passou seus primeiros anos de vida em Scranton, uma pequena cidade mineira da Pensilvânia. Sua família era católica e operária, de origem irlandesa. Poucos anos depois, sua família teve que se mudar para Delaware, atrás de novas oportunidades, pois seu pai foi despedido da empresa de barcos de guerra na qual trabalhava. O estado da Pensilvânia passava por uma grave crise pós-Segunda Guerra Mundial. Então, decidiram mudar-se para Wilmington, uma pequena cidade de 70 mil habitantes, onde se tornou o vendedor de carros da Chevrolet. O garotinho Biden já era conhecido na sua infância por ser muito carismático e ter características de um grande líder. Se destacava na prática de esportes e se distinguia pelo seu talento. Biden passou grande parte da sua infância levando uma vida modesta entre os altos e baixos dos seus pais nos negócios. Segundo Biden, seu maior desafio na infância foi superar a gagueira. Em suas lembranças, ele disse ter memorizado certa vez uma leitura para evitar gaguejar na aula. No entanto, quando isso inevitavelmente aconteceu, ele disse que sua professora zombou da sua deficiência, chamando de Bobo Biden. No final do ensino médio, ele conseguiu superar a gagueira, após treinar em frente ao espelho durante meses para conseguir relaxar o rosto. Mas esse problema ainda se revela ocasionalmente quando ele se sente nervoso ou sob pressão. Logo após a sua infância e esse período conturbado da sua adolescência, Biden começou a dar os primeiros passos que o levariam para a carreira política. Ele ingressou na Universidade de Delaware, cursou ciência política e história. Foi lá onde conheceu sua primeira esposa, Neil Hunter, com quem se casou em 1966. Logo após de formado, não satisfeito, foi cursar Direito na Universidade de Sir Arcade. Porém, parece que Biden não gostou muito, sempre falava que era a coisa mais chata do mundo. Em uma disciplina do primeiro ano, ele chegou a ser reprovado por causa de uma acusação de plágio. Biden teria plagiado 5 de um total de 15 páginas de um trabalho. Essa foi uma acusação que o perseguiu por anos, na qual ele classificou como um erro de citação. Após formado, ele começou a trabalhar em um escritório de advocacia por um breve período, que por coincidência fazia parte de um integrante do Partido Democrata. Segundo ele, o direito não o fazia feliz. Desiludido por representar ricos e poderosos, decidiu ser defensor público. Ele disputou e ganhou uma vaga no Conselho de Newcastle em 1970. Essa foi a sua primeira vitória nas urnas e meio que por acaso o estopim para levá-lo ao Senado. 2 anos depois, com um discurso de mudança, foi ousado ao tentar uma vaga no Senado. Biden se candidatou, após nenhum outro democrata expressar interesse em desafiar o republicano que ocupava o cargo havia 2 mandatos e tinha o apoio do atual presidente Richard Nixon. Ele venceu e aos 29 anos tornou-se o segundo mais jovem a ser eleito para o Senado até então. A comemoração, no entanto, durou pouco. Um mês depois, 18 de dezembro de 1972, Biden perdeu sua esposa, Neil Hunter, e sua filha Naomi em um acidente de carro, na qual elas iam comprar uma árvore de Natal. Seus outros 2 filhos, Bill, de 3 anos, e Hunter, de 4 anos, ficaram gravemente feridos, mas se recuperaram do acidente. Ele disse ter cogitado naquele momento em renunciar ao Senado e entrar para o sacerdócio, mas por fim acabou assumindo o posto de senador, fazendo seu juramento de posse no quarto de hospital, onde seus filhos estavam internados. Durante décadas ele viajou diariamente de trem entre Washington DC e Delaware para estar com os filhos à noite. Ele ganhou inclusive o apelido de On-Track Joe. O On-Track é a empresa de trem na qual ele viajava. Porém conseguiu superar e 5 anos depois chegou a casar novamente com uma professora, Jill Trace Jacobs, com quem teve uma filha, a Ashley. Depois de sua primeira vitória no Senado, Biden ganhou mais 5 vezes consecutivas, deixando o Senado somente em 2008, onde ele abriu mão de concorrer de novo ao Legislativo por um motivo bem específico, no qual eu vou contar mais na frente. Enquanto ainda estava no Senado, Biden tentou concorrer à indicação democrata à presidência em 1987, mas acabou se retirando apenas 3 meses depois. O motivo principal foi um debate em Iowa, onde Biden, em sua declaração final, recitou quase palavra por palavra uma passagem do então discurso do líder do Partido Trabalhista Britânico, Neil Kinnock, sobre sua criação na classe trabalhadora. I tell you today that America is a nation at risk.
Embora Joe sempre atribuísse a autoria das palavras alheias quando as citava, dessa vez não fez. E o seu rival na corrida presidencial, Michael Dukakis, notou isso. Daí explodiu o escândalo. E com isso, a acusação de plágio pelo seu trabalho escrito na Faculdade de Direito também voltou à tona. Foi um fim vergonhoso para a primeira tentativa de Biden de chegar à Casa Branca. Depois que sua campanha encalhou em meio a acusações de plágio, Biden desistiu da corrida presidencial. Mas pouco tempo depois de desistir, ele descobriu que tinha 2 aneurismas cerebrais gravíssimos e foi operado no cérebro. E passou os 6 meses seguintes entrando e saindo de hospitais. Por um tempo, os médicos temeram que ele tivesse danos cerebrais duradouros. Joe Biden costuma dizer que seus problemas durante as campanhas primárias em 88 foram causados pela doença. Em 2008, ele voltou a tentar entrar na Casa Branca, mas esbarrou com 2 super-rivais, Hillary Clinton e Barack Obama. Na primeira votação das assembleias eleitorais, ao ter menos de 1% dos votos, ele desistiu da campanha. Mas o que Biden não esperava era que isso ia acabar sendo bom para ele, pois foi a retirada precoce da corrida presidencial que permitiu que Obama o escolhesse como vice-presidente e apostou nele como companheiro de corrida. A escolha surpreendeu a muitos, pois havia uma sensação de que eles eram muito diferentes. Obama sempre foi muito cuidadoso ao escolher suas palavras e Biden, por outro lado, estava sempre cometendo gafes. Mas Obama precisava de uma pessoa experiente em política externa na chapa. Mas também parecia que eles se davam muito bem. Os dois venceram e Biden foi vice-presidente por 8 anos, o que permitiu que ele fosse conhecido por todo o país. Isso lhe trouxe a admiração de muitas pessoas, no qual o colocavam como alguém amável e tranquilo. Porém, ele também era propenso a polêmicas por seus maus entendidos e frases fora do lugar. Se chegou até a criar um termo coloquial para defini-lo, o Bidenismo, de tantas gafes que eram cometidas. Em 2016, ele pretendia concorrer novamente à presidência dos Estados Unidos. Porém, houve uma sucessão de fatores que o fez dissuadir dessa decisão. Começou com uma tragédia pessoal que ele enfrentou em 2013, quando o filho mais velho, Bill Biden, foi diagnosticado com câncer cerebral e morreu em 2015. A morte desse filho abalou muito Joe Biden, fez com que ele desistisse de se apresentar nas primárias de 2016, contra Hillary Clinton e Bernie Sanders. Por um lado, não tinha forças. Por outro, Obama lhe parecia inclinado a apoiar a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e não ele. E um outro motivo foi um artigo que ele leu na imprensa, na qual lhe acusava de explorar sua dor, no qual ficou tão enojado que decidiu esperar até agora. No entanto, isso foi o de menos. Um pouco antes dele anunciar que se candidataria às primárias democratas de 2019, apareceu muitos escândalos e denúncias contra ele. Ele foi acusado por várias mulheres de ter feito contatos físicos inapropriados, e mais especificamente 2 mulheres o acusaram de incomodá-las em atos públicos. Muitos vídeos mostram Biden beijando e tocando mulheres em suas partes íntimas. E uma ex-funcionária do Senado, Tara Reade, fez uma acusação ainda mais grave. O acusou de assediá-la em 1993, ato que o mesmo negou e que foi questionado em investigações jornalísticas. Ela disse que o senador a havia atacado em um corredor vazio quando ela trabalhava em seu escritório. Conhecidos de Tara disse que ouviram dela sobre o suposto incidente na época. Apesar de todos os escândalos, Biden foi o presidente americano mais votado em toda a história dos Estados Unidos, superando até Barack Obama. E como presidente, ele vai trazer diversas mudanças em relação ao governo Trump, não só por causa das diferenças pessoais entre os dois, mas também por conta das diferenças de partidos, democrata versus republicano. O Partido Republicano, diferente dos democratas, é mais adepto ao pensamento político liberal conservador. Significa que para eles a economia funciona melhor sem a intervenção do Estado. Então, o governo republicano preza pelo livre mercado, livre concorrência das empresas e pela propriedade privada. No fim, por uma intervenção menor do Estado na economia. E os democratas, por outro lado, prezam por uma intervenção maior do Estado na economia, com mais políticas sociais, como o programa Saúde para Todos, aumentar impostos e aumentar a regulamentação das empresas, impedindo de certa forma que haja um livre mercado. Mas essas são as diferenças de partido. Existem também as diferenças pessoais entre os dois. Joe Biden parece ser mais preocupado com a questão ambiental. Como presidente, ele disse que vai recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris, onde Donald Trump havia tirado. Vai querer ter uma economia verde, o que traz enfoque para o cenário brasileiro, pois Joe Biden mostrou uma preocupação com a preservação da Amazônia. Em um debate
com Trump, ele falou que começaria a organizar ações e pactos com outros países para prover 20 bilhões de dólares para a preservação da Amazônia. Até aí tudo bem. Porém, ele falou que se mesmo depois dessa ajuda de custo, o país não reduzisse os impactos ambientais de formas significativas, os Estados Unidos iriam impor grandes sanções econômicas ao Brasil. Mas o que significa isso, afinal? Significa que ele irá anunciar tarifas para produtos brasileiros, diminuindo a exportação e prejudicando o crescimento econômico do Brasil, que já não é um dos melhores. Essa é a forma que eles normalmente pressionam um país, tipo dizendo, olha, você vai ter que mudar essa política interna que você está tendo. Porém, isso não significa corte de relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Os dois países têm importantes relações comerciais, um precisa do outro. E também, a política de Estado é diferente da política de governo. Nem sempre essas desavenças e relações pessoais têm um impacto muito grande na política de Estado. Os interesses dos Estados Unidos como país são maiores do que qualquer relação pessoal. Não seria inteligente impor sanções ao Brasil e cortar laços com o nosso país, já que os Estados Unidos vêm em uma grande disputa com a China para manter seu posto de supremacia de maior potência mundial. Um bom exemplo é a rede de tecnologia 5G, na qual o Brasil vai decidir qual dessas duas tecnologias vai ser implantadas no país, a americana ou a chinesa. Mesmo assim, todos estão esperando ele assumir, para saber realmente qual será o verdadeiro governo Biden, porque o que a gente fala nem sempre é o que a gente faz. Gostaria de frisar que nesse vídeo não houve nenhum tipo de viés político. Estarei deixando toda a fonte de pesquisa que corrobora com o que foi falado nesse vídeo aqui na descrição. Não expressei opinião, porém gostaria muito de saber a sua. Coloca aqui nos comentários se você é a favor de Biden ou Trump. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, e como maior potência mundial, o que acontece lá afeta o mundo. Então não importa o que falem, isso afeta a sua vida e o seu bolso. Se você acha que esse é um conteúdo de valor e que esse conhecimento deve chegar a mais pessoas, deixa teu like aqui, isso ajuda muito na distribuição do vídeo. Me despeço por aqui. Meu nome é Fábio Rodrigues, muito obrigado e até o próximo vídeo.